Bom dia, estamos hoje no 7º dia dessa jornada no Inumeráveis, o que tem um sério significado, né? O 7º dia. 7º dia depois de estarmos 7 palmos abaixo da terra, dentro da terra, que foi mais ou menos o que a gente se propôs, né? Nessa semana. E ao longo desses 3 passos que eu dei com vocês aqui, sobre essa jornada de conversa sobre o luto, aulas online, né? Então, no primeiro dia, a gente falou sobre o grito, o primeiro momento de se dar conta que aconteceu, né? A morte aconteceu. Tudo aquilo que a gente não queria que acontecesse, aconteceu. Muitas pessoas não queriam que acontecesse tudo isso que está se revelando a cada dia, né, no nosso país. Mas, infelizmente, para as pessoas que não se importaram que isso poderia acontecer, acabou prevalecendo a história. E tivemos na nossa primeira conversa o assunto do choque, do grito, de se dar conta de que o que não deveria ter acontecido aconteceu. E nós falamos que não se abafa gritos com gritos. A gente, para conter o sofrimento, o desespero de uma perda, da morte de alguém que a gente ama muito, é preciso silêncio. É preciso um silêncio muito grande. Mas não um silêncio aterrorizador, assim, um silêncio do perigo. É um silêncio que traz uma continência para esse momento. Ele traz a consciência de que a gente tem espaço para viver isso. E hoje, nosso último encontro é sobre a música, né? A gente falou sobre a música, sobre o grito, que é o barulho, né? É a coisa que está fora da ordem. A gente, muitas vezes, quando a gente começa a tocar um instrumento, a gente não faz música, a gente faz barulho. E agora a gente tem um instrumento novo, depois da morte. É um coração dolorido, vazio, machucado. Esse coração, ele tá meio perdido, sem saber como toca, né? Então a gente fez barulho no coração, no momento do choque, da perda. Aí depois a gente teve que fazer silêncio, para poder olhar para esse coração que tá machucado, que tá dolorido. E esse coração imenso que vai precisar conter todas essas dores e todas as perdas que possam ter acontecido. Tem muita gente que perdeu mais de uma pessoa da família. Perder uma pessoa já é suficiente para você perder o seu sentido de vida. E aí você perderia uma pessoa e teria alguém por aqui que pudesse te fazer se sentir a salvo, que foi o que eu conversei ontem, né? Que eu contei para vocês sobre a diferença de estar a salvo e estar em segurança. Muitas pessoas podem estar em segurança dentro de casa, né? Se protegendo do Covid, mas elas não estão se sentindo a salvo, porque o espaço afetivo de continência das pessoas que a gente ama tá distante, né? E é muito mais difícil quando essa distância é uma distância definitiva. A pessoa que a gente ama está na outra margem do rio. E a gente não vai encontrar com ela nunca mais. Essa notícia é muito difícil. Nunca mais é muito tempo. Para sempre é muito tempo. Tudo que vai permanecer na nossa vida até o último dia dela é um para sempre pra gente. Pode ser que depois que a gente morra, essa dor não exista mais, mas até que a gente tenha consciência, essa dor permanece. Mas é uma dor que não dói mais, tá? Então, eu queria começar a nossa conversa hoje sobre o pós, né? Sobre a última fase desse sofrimento do luto, a música,
que essa dor que vocês estão sentindo pela perda vai passar. Essa dor sofrida vai passar. Vai ficar uma dor de saudade, porque saudade dói também, né? Vocês sabem. É uma dor boa, né? A gente fala de tem dor boa? Tem dor boa. E essa dor de saudade é uma dor boa. Mas ela só vai acontecer se a gente desapegar da dor ruim. Tem muitas pessoas, gente, que passam pelo processo de luto e elas se apegam na tristeza e na ausência. Porque elas vivem uma dor tão intensa de ter perdido aquela pessoa amada que elas não conseguem imaginar o momento em que elas vão ter o direito de sorrir sem aquela pessoa perto. Então tem gente que vai se sentir até culpado de poder sorrir, de poder ser feliz, imaginar que possa haver felicidade convivendo com a ausência da pessoa que você mais ama que morreu. E aí essas pessoas, elas estacionam, né, nesse meio dessa caverna. Alguns dias atrás eu soube de um termo muito, muito potente, né, através da professora Lúcia Galvão, que é uma professora de filosofia, que ela dizia assim: a luz no fim do túnel só vai servir para as pessoas que querem sair do túnel. Porque não adianta você ficar observando a saída e não querer sair de dentro desse lugar apertado, difícil, escuro, que é esse pedaço da ausência, de você lidar com a ausência da pessoa que você ama muito, que morreu. Quando a gente passa por esse processo, chega um momento em que a vida toma mais conta do seu tempo do que a dor de perder alguém. Porque a vida, ela não espera a gente se recuperar, a vida vai seguindo. E tem autores que descrevem isso de uma forma muito objetiva, didática, né? Chama processo dual do luto. É uma teoria que diz que a gente tem um balanço nesse espaço. Ora você está na dor, ora você está na vida. Na vida é o que a gente diz, são as outras pessoas que estão vivas na nossa volta, que querem a nossa atenção, que querem nosso tempo, o trabalho, as contas para pagar, os problemas do dia a dia, a roupa que tem para lavar, a comida que tem para fazer, o banheiro que tem para limpar. A vida chama, fala: precisa de você aqui. E tem hora que a dor te chama e diz: você vai ter que ficar aqui um tempo. Então, a recomendação, né, desse período que a gente vai ouvir uma nova música no nosso coração. Ele vai voltar a bater no ritmo. Vai ser um ritmo diferente. Então, todas aquelas coisas que a gente escuta, a vida vai voltar ao normal? Então, faz cara de paisagem para quem fala isso para você. A vida não vai voltar ao normal, tá? A vida não vai ser a mesma de antes, porque a vida de antes tinha essa pessoa, essas pessoas que você amava ao alcance dos seus olhos, e você conseguia escutá-las se você ligasse para elas ou se você fosse visitá-las. A vida que chega depois da morte de alguém não é a mesma que era vivida antes dessa morte, é outra vida, tá? Então, não volta. Mas essa notícia, ela não traz uma sentença. A vida que você vivia não volta, mas a vida que chega, ela não é uma vida condenável à tristeza eterna. Mesmo porque, se você lembrar direitinho da pessoa que você amava, ela te amava também, né? E certamente essas pessoas que a gente ama que não estão mais aqui, elas não iam estar felizes se a gente tivesse decidido ficar triste para sempre. Quem sente vontade de sair da caverna, mas não consegue, porque tem uma dor muito, muito grande ainda, né? Tem uma Sol Silva que colocou, às vezes, não é nem querer sair da caverna, é a dor gritando mais alto e a gente não tem força. Descansa. A dor vai passar, ela continua no grito muitas vezes, mas a nossa força volta.
é que tudo que a gente está vivendo agora também a gente acha que é para sempre. Porque a dor é tão grande que parece que nunca vai embora. Mas ela vai embora. Para ela ir embora, você precisa se entregar para cada processo, sem julgamentos, tá? Então, você vai estar de cama uns dias, você vai gritar, você vai chorar, você não vai querer tomar banho, você não vai querer comer. Mas aí um dia você acorda e acha bonito o dia. O que não pode é você ficar com o pensamento de sentimento de culpa. Falar assim, o dia não pode estar bonito. Mas ele tá. E aí, quando você começa a ver o dia bonito, a olhar para as pessoas que você ama, que ainda não morreram, que estão perto de você, e você ficar com vontade de falar com elas, vontade de ligar para elas, não deixa que essa vontade seja destruída, porque essa vontade é um som do seu coração que você tem que prestar atenção como toca agora, porque ele toca diferente, mas ele toca. Então, ontem a gente falou sobre uma história que me toca muito, né, em mim. E que eu vi depois muitos comentários das pessoas sendo tocadas também pela história, né, do Beethoven. Dele, muito jovem, ter perdido o sentido que para ele era a base da essência da vida dele, que era a capacidade de ouvir. E ele, ainda assim, sem sentido, ele compõe. Ele compõe óperas belíssimas. Então, o ritmo que vai voltar a acontecer no teu coração ainda vai compor encontros belíssimos. Ainda vai compor muita, muita alegria. Porque esse coração que aprende a tocar, ele toca melhor, tá? A gente, depois de perder alguém, a gente fica melhor. Tem muita gente que fala que é mentira, mas não é mentira. Só é mentira nessa voz que você tem na cabeça, assim, que diz que tudo vai dar errado, que você tem que sofrer para sempre. Porque a gente acha que se a gente parar de sofrer, é como se a gente esquecesse a pessoa que a gente ama. Mas a gente não esquece, tá? A gente não vai esquecer as pessoas que a gente ama, porque elas vão começar a morar dentro de nós. Eu já perdi meu pai e minha mãe. Perdi eles fisicamente, né? Eu continuo tendo pai e mãe, para sempre terei. Mas eu não os vejo mais, eu não os escuto mais, porque eles não estão mais nessa dimensão. Se é que existe outra, né? Mas dessa que eu conheço, eles não estão. E eu lembro quando eles estavam doentes, que eu acordava de madrugada, aflita assim, lembrava e falava, tava um dia frio, uma noite fria, e eu pensava, será que eles estão cobertos? Será que eles estão com dor? E se ele tiver com sede? Às vezes eu acordava de madrugada com sede e ficava pensando, nossa, se minha mãe tiver com sede, ela não vai poder pegar água no criado mudo, no banquinho do lado, né? É feio falar criado mudo. No banquinho ali do lado, na mesinha do lado. Ela não vai poder pegar água se ela tiver sede. Ela não vai poder ter força para cobrir, né? Pegar a coberta e se cobrir se tiver frio. Se ela tiver com calor, ela não vai ter força para tirar a coberta. E aí eu ficava com esses pensamentos na cabeça. E ela tá em sofrimento. Meu pai tá com dor, minha mãe tá com frio. Eles estão com fome, eles estão com sede, eles estão sozinhos. E aí eu não conseguia dormir. E eu ainda tinha uma grande vantagem, né, gente? Porque eu podia ligar pro hospital, porque eu podia ligar e pedir para alguém lá vê-los e ver se eles estavam com frio, ou se eles estavam com fome, ou se eles estavam com sede, né? É claro, eu pedia super desculpa de incomodar o plantão com uma bobagem dessa, mas para mim não era bobagem. Para os médicos é importante sustentar a pressão, a saturação de oxigênio, o nível de potássio, mas para a família a gente quer saber se está com fome, se está com dor, se está com frio. É disso que a gente tem preocupação. E aí eu acordava de madrugada pensando nisso. E
depois que eles morreram, as minhas primeiras madrugadas, que não foram poucas, foram muitas, eu acordava e me lembrava que eu não ia encontrar mais eles. E eu chorava. E aí eu dormia banhada nas lágrimas. Porque é assim que tem que ser, tá? Tá tudo certo. Pode chorar. E aí, com o passar do tempo, eu continuei acordando de madrugada e pensando nisso. Na segunda parte do processo, né? Uma nova etapa dessa caverna. Eu lembrava deles, pensava sobre o frio. E aí eu me dava a notícia de que eles tinham morrido. E aí eu sorria aliviada. Eu já não tinha mais lágrimas, eu tinha sorriso. E falar que bom, eles não estão sentindo mais isso. Eles não sentem mais frio, eles não sentem mais medo, eles não sentem mais dor, eles não sentem mais sede. Eles não têm mais nenhum sentido de sofrimento. As pessoas que morrem, elas não têm mais sentidos, né? Porque elas não existem mais como este modelo biológico que nós temos. E aí, quando a gente pensa que eles já não sofrem mais, a gente sorri. Porque nesse momento é aquele espaço onde você já fica em paz, que o outro está em paz. Você já não sofre tanto com a sua dor, porque você consegue olhar para a dor do outro e reconhecer que a dor dele está aliviada. Vocês entendem esse trajeto? Então, a gente vai no momento que rompe o vínculo, que é o dia que a pessoa morre, rompe o vínculo. A gente tem um tempo que chama luto antecipatório, que é um tempinho antes da morte acontecer, mas a morte já foi anunciada, né? A pessoa foi para o hospital, ela está com Covid, ela está com falta de ar. Então, é uma morte que já está sendo divulgada, né? Existe uma grande chance da pessoa morrer. E aí, nesse pedaço, a gente vive essa história do luto antecipatório, que é a experiência do luto sem que a morte aconteça. São todos os espaços, né? A revolta, o choque, a barganha, né? Tem uma fase que a gente fala, não, agora eu vou amar mais. Eu nunca disse que amava, mas se a pessoa ficar boa, eu vou amar. E aí, a gente entra num outro espaço onde a gente fica com a nossa dor, que é esse tempo da caverna que eu falo. Que você fica com a sua dor e dói muito. E você se sente a pior pessoa do mundo porque você perdeu a pessoa que você mais amava. Ou as pessoas que você mais amava se foram. E aí, quando você está pertinho de sair da caverna, pertinho da luz, né? Daquele espaço de fora, da outra vida que está chegando, você consegue reconhecer que a dor do outro não existe mais. E aí, por conta de saber que a dor do outro não existe mais, esse amor volta a florescer em você. Porque quando a gente ama, a gente quer o bem do outro. Quando é amor de verdade, a gente quer o bem do outro. Aí muita gente vai discutir, mas eu não quero perder meu filho. Eu queria o bem dele, era ele estar vivo e poder ter uma vida maravilhosa, uma vida linda. Mas se você pensar que uma vida com grande sofrimento é uma vida sem sentido, você tem a grandeza de fazer o bem para o outro, que é reconhecer que é a hora de ir. E ninguém perde quando chega a hora de ir. Então ontem eu disse, por favor, não abram a boca de vocês para dizer que ninguém perdeu para uma doença. Ninguém perde por uma doença, porque não existe uma guerra. Existe uma jornada entre você estar vivo, adoecer e morrer. É um caminho que a gente precisa percorrer. E o caminho que essas pessoas percorreram, seja causada pela Covid, seja causada por um câncer, por um acidente de carro, todas as mortes que aconteceram nesse tempo, as mais de 100 mil mortes com o diagnóstico de Covid,
elas pouco significam para quem perdeu uma pessoa que vale a vida inteira. Então, um grande pedido que eu faço é não banalize a sua dor. Deixa que os outros banalizem, porque os outros talvez não tenham noção da importância da vida que existia perto de você e que você foi. Mas ninguém precisa saber, entender isso. Tem algumas pessoas que respeitam essa dor. Se aproxime delas. Porque a hora que teu coração voltar a bater, né? A bater organizado, a bater no ritmo, quando não for mais um barulho dentro de você, quando essa areia desse rio cheio de lembranças aí, que tá tudo revirado dentro de você, quando essa areia baixar e você conseguir ver a água límpida, você vai conseguir entrar nessa correnteza e ir de encontro a esse novo momento da sua existência, que tem ritmo, que tem música. Esse som, ele é mais complexo, ele é mais bonito, porque dentro desse som do seu coração tem a história da pessoa que você ama. Então, no processo de luto, a gente considera que existe um trabalho, né? Ontem eu falei de um cara muito conhecido, né? Um tal de Freud, que usava exatamente esse termo. Trabalho do luto. É um trabalho. É um cansaço físico. Por isso que algumas pessoas disseram, você não tem forças. Não tem mesmo, cara. Não tem. Porque você tá num trabalho de luto. É desgastante fisicamente. Por isso que de vez em quando aparece uma fome. De vez em quando aparece uma sede. No início do processo é raro acontecer, mas às vezes acontece. E aí, quando aparecer, toma água. Quando tiver fome, come. Quando tiver vontade de abrir a janela, abre. Às vezes é uma curiosidade. Vamos ver se o sol continua nascendo. Porque a gente tem a impressão que ele não vai nascer mais. A gente não vai estar com o olhar disponível para ver o sol nascer. Mas o sol nasce. O sol não fica chateado que ele não está sendo visto. Ele nasce e ele se põe. Ele respeita o ritmo dele. A natureza respeita seu ritmo. E o processo de luto tem um ritmo que, se a gente respeitar a sabedoria, que nós já temos, já vem instalado de fábrica isso dentro de nós. É como se a gente já soubesse viver esse processo. Muita gente que me escuta, me lê, fala, nossa, é exatamente isso que você falou, aconteceu desse jeito. Eu não inventei nenhuma teoria, porque a verdade não é uma teoria. A verdade é uma experiência. Eu sempre falo isso. Você vai descobrir a verdade do seu trajeto do processo de luto, que tem como objetivo principal, qual que é a meta do processo de luto, qual que é a luz do fim do túnel, qual que é o farol, o que é o norte que tem na bússola do luto. A reconstrução deste vínculo simbolicamente. Então você tem um trabalho de transformar o vínculo concreto que você tinha com aquela pessoa, que é um vínculo concreto, né? Materialmente falando, você enxergava ela, você tocava nela, você conversava com ela, você brigava com ela. E esse vínculo concreto foi rompido. Não existe mais. Acabou. Nunca mais você vai ver essa pessoa, nunca mais você vai ouvi-la. Aí, o trabalho desse tempo que não tem fórmula, tá? Então, não existe um tempo determinado como regra do luto. Todo mundo que diz em tempo está tentando se safar da responsabilidade de acompanhar e cuidar e tá com uma presença silenciosa, muitas vezes, ao lado dessa pessoa que está em processo de luto. Então, não são 2 semanas para você reagir e ficar ótimo, tá? Se passar de 2 semanas tem alguma coisa errada, eu estou com uma doença psiquiátrica. Não. Tem até um livro de psiquiatria que fala isso, mas eu falo que psiquiátrico é a pessoa que escreveu aquilo, de dizer que 2 semanas a pessoa está ótima. E se passar de 2 semanas é um transtorno. É um transtorno no sentido de aborrecer e ser chato.
para quem já perdeu o seu caráter, perdeu sua honestidade, perdeu a sua noção de importância da vida humana, né? Então, realmente é um transtorno para essas pessoas que adoram o distanciamento emocional. Isso muitas vezes inclui os profissionais de saúde, tá? Não estou dizendo que são todos perfeitos, não. Muitos profissionais de saúde, eles têm que exercer esse distanciamento emocional porque eles não sabem o que fazer com a emoção deles. Então, tem um processo de reação ao estresse, né? Que você luta, foge ou você congela. E muitas vezes a escolha dos profissionais de saúde é congelar, é se sentir uma pedra de gelo diante de tanto sofrimento, porque se ele se importar, se ele começar a interagir com esse sofrimento, ele não vai dar conta. Então, perdoa os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde que você encontrou nesse caminho, que você achou que os caras tinham coração de gelo. Eles não têm coração de gelo, mas eles estão dentro de uma pedra de gelo para eles poderem darem conta do coração deles, tá? Perdoa, porque não é fácil ser assim. Então, nesse distanciamento emocional, é difícil você encontrar pessoas com as quais você se sinta a salvo, para você viver esse processo de transformação. O processo de luto é uma transformação. Você é uma larva que vai entrar num casulo e você vai entrar num processo de transformação dentro deste mundo pequenininho, apertado, que é dentro de você. Para você transformar esse mundo pequeno e apertado num lugar respirável, você precisa fazer esse silêncio e escutar as lembranças que você tem com esta pessoa que você ama. Porque nestas lembranças tem as pistas que te levam para você mesmo, que é você no olhar da pessoa que você ama. É isso que a gente sente falta. De alguém, da pessoa que a gente ama, olhar nos nossos olhos. E sorrir com os olhos, né? Mesmo quem tá de máscara agora, a gente consegue sorrir com os olhos. E a pessoa sorri com os olhos quando ela te enxerga. E aí a gente não tá sendo mais visto. Esse luto de tempo era Covid é um luto difícil porque a gente não encontra mais outros olhos ao vivo, né? A gente consegue encontrar olhos remotamente, mas tem muita gente que não tem celular com 3G, 4G, tá? Vocês têm noção disso? Tem muita gente que não tem como encontrar nem a alternativa de se ver nos olhos de alguém através de uma telinha de celular. Então essas pessoas elas vão ter que ser muito mais fortes, porque elas vão ter que ter lembrança boa de quem elas eram no olhar da pessoa que elas amavam. E ter certeza de que aquela pessoa que existia no olho de quem te ama, existe, é você. E você não morreu, você tá aqui. Então, esse processo de transformação, ele vai te ajudar a reconstruir o vínculo simbólico. Então, primeiro você vai ter o grito, os escombros, o desmoronamento do seu mundo presumido. O que é mundo presumido? É um mundo que a gente acha que está sob controle, sabe? Você pensa assim, você senta agora, assim, pensa nas pessoas que estão vivas que você ama, tá todas certinhas, em casa, protegidinhas, trabalhando, comendo, taranã, taranã. Esse é o mundo presumido, que a gente acha que tá em segurança. Aí, uma pessoa que você ama morre, e aí o seu mundo presumido desmorona. Porque os alicerces do nosso mundo não são de concreto. Os alicerces do nosso mundo emocional são feitos de pessoas. Até tem um pouquinho de tentativa da gente transportar o nosso mundo presumido de segurança para coisas, né? Então, você acha que você tem um carro blindado, você está em segurança. Você acha que você tem um colchão da NASA, você está confortável. Mas aí você perde uma pessoa que você ama muito e você pode passar a vida dentro do carro blindado, você não vai estar protegido da dor de ter perdido essa pessoa. E aí você pode ter o colchão da NASA e deitar nele para sempre. E você não vai encontrar conforto neste lugar, tá? Então, vamos combinar que coisas não nos trazem nenhum tipo de segurança nesse nosso mundo presumido. Pessoas é o que trazem segurança pra gente no nosso mundo presumido. Só que essas pessoas desaparecem quando elas morrem. E aí, some seu alicerce, o mundo desmorona. Um puta barulhão. Barulho, queda, desconstrução, escombros. E aí você põe
o olhar para cima disso. E você encontra o teu mundo totalmente destruído. E você fala, não vou dar conta. Não vou dar conta. Não faz sentido isso. Perdi a essência da minha vida. Perdi o único sentido que faria para mim. Tudo desmoronado, começa o trabalho de luto. Por isso que cansa, porque a gente tem que reconstruir. É uma reconstrução da ausência que a transforme numa presença segura, inabalável. Porque aí, a partir do momento em que meu pai, minha mãe, a pessoa que eu amo, meu filho, passa a morar dentro de mim, ele não corre mais nenhum risco de morrer. Porque as pessoas que habitam dentro de nós, elas estão vivas eternamente, enquanto a gente tiver consciência para lembrar delas. Então, nessa reconstrução de vínculo, onde elas passam a habitar a existência dentro do nosso coração, é quando o teu coração vai ter um novo som, porque agora tem mais gente lá dentro, né? As pessoas que estavam fora, elas começam a morar dentro, e elas reverberam uma música que faz todo sentido a gente ouvir. Então, esse som da reconstrução ainda é barulhento, mas a música do espaço do vínculo reconstruído, ela é perfeita. É a nossa ópera que a gente vai ter que compor sem o sentido da audição, entendeu? Então, se inspirem na música de compor esse som e o silêncio. Olha que legal. Música só acontece porque tem som e tem silêncio. Tem a nota e tem uma pausa. E só tem sentido a música porque tem pausa. Essa nova música, ela tem espaços de silêncio que são preenchidos por essa ausência da pessoa que a gente ama. E isso é beleza. Isso não é ilusão. Isso é real. Ilusão é você acreditar que isto não vai acontecer. Isso é ilusão. Então, não se apegue na dor que dói. Vai em direção à dor boa. Porque essas pausas, eu não vou dizer para vocês que a saudade não dói. Porque dói. É uma dor boa, como eu disse, mas dói. Vai chegar um momento em que você não chora tanto, mas chora, tá? O tempo mais delicado, então não é o tempo do luto, tá? Tá gravado isso aqui para sempre. Não é o tempo do luto, o luto é para sempre. Enquanto você perdeu essa pessoa, você lembrar que ela não existe mais, você vivencia esse processo de transformação de vínculo simbólico. É um processo ativo, vivo, que te acompanha. Mas ele não é mais desgastante como neste primeiro ano, tá? O primeiro ano, ele é mais delicado, ele é mais dolorido, ele cansa mais. Porque esta fase do luto é o momento em que você passa pelas primeiras datas importantes sem a pessoa que você ama. Então, é o aniversário dela, primeiro aniversário sem ela, primeiro seu aniversário sem ela, primeiro dia dos pais sem seu pai, primeiro dia das mães sem sua mãe, primeiro Natal, primeiro Yom Kippur, primeiro Ano Novo, primeira Páscoa. Existem datas importantes que a gente vai ter que atravessar sem essas pessoas. Eu falo, esses dias, a metáfora que eu uso é rios imensos que você não vê a outra margem. Tipo assim, você tá na beira dos Solimões, parece o mar. Você não enxerga o outro dia. O dia é tão grande. O dia importante que você tem que atravessar sem a pessoa que você ama é um dia tão grande. Ele tem muito mais do que 24 horas, porque ele, além de ter 24 horas, ele é pesado. Ele é impossível. Então, quando você tem um dia grande pela frente, que é essa semelhança desse rio que você tem que atravessar. Você tem que atravessar, você tem que chegar na outra margem, você tem que chegar no dia seguinte. Não dá pra você querer ficar debaixo da cama 24 horas. Porque o dia vai passar debaixo da cama, mas ele vai passar. Ah, eu quero tomar um remédio e dormir 1 ano. Então, você quer, mas não acontece isso, tá?
O que às vezes acontece é você adoecer um ano, porque aí você se distrai com o seu adoecimento e não encara essa, esse trajeto, essa travessia. Os dias de luto são travessias, pensa nisso, você vai atravessar. Esse rio de lembranças, esse rio de saudade, esse rio de dor, é teu, tá correndo dentro de você. E você consegue atravessar, porque te pertence. Então você vai atravessar. Como que eu. O que eu posso recomendar? Ritualize o dia. A ritualização traz pra gente uma estrutura para travessia, entendeu? Então você ritualiza. Você vai fazer a comida que a pessoa mais gostava, você vai ouvir a música que ela mais gostava, você vai chorar, tá? Pega as fotos e chora. Domingo peguei um monte de foto aqui do meu pai. Domingo passado, né? Que foi dia dos pais. Peguei. E foi tudo bem, foi lágrima boa, foi lágrima de saudade. Então, já faz 10 anos que ele morreu. Ele não morreu de Covid. Ele morreu há 10 anos atrás. Mas ainda faz sentido chorar. Porque quando eu choro, eu fico aliviada. Eu falei assim, ainda tem amor, né? Lágrima é amor líquido. Então, tem amor. Então, passou 10 anos e eu não deixei de amar meu pai ainda. E aí eu tô feliz com isso. Então, tem lágrima e tem sorriso. Quando a gente ritualiza o dia, a gente consegue atravessar ele melhor. Aí chega lá do outro lado e você fala, fiz, consegui. E aí é como se você sentisse a pessoa do teu lado e falava, claro que você ia conseguir. A pessoa que a gente ama sempre tem certeza que a gente vai conseguir. E aí a gente tem essa sensação de que a pessoa tá bem porque nós conseguimos. Então são etapas de reconstrução desse vínculo simbólico, entende? Cada dia que você atravessa, que é legal, que você... é difícil. Ninguém vai... Se eu disser pra vocês que é fácil, não vou enganar vocês. Não é fácil. É difícil. Mas você dá conta. Você atravessa o dia. Aí você atravessa 1, 2, 3, 5 dias, 15 dias importantes na história de vocês. E aí vai chegar um dia que você vai atravessar. Você vai chegar no dia e não vai lembrar que aquele era um dia importante. Eu vivi isso na morte da minha mãe. Dia de votação. Sabe o dia de eleição? Então, eu não tinha mudado o meu endereço de votação depois que eu me casei. Ficou num lugar perto de onde a gente morava quando a gente fez nosso título de eleitor. Minha mãe também não mudou. Então, o que a gente fazia no dia da votação? Eu passava na casa dela e eu ia votar. O meu lugar de votação era em frente ao supermercado, então eu deixava ela no supermercado, eu ia votar, atravessava a rua, terminava as compras com ela, aí eu levava ela para votar no lugar onde ela fazia a votação, e depois dali ficava uma feira pertinho. Uma feira não, era um lugarzinho que tinha pastel, porque toda vez que tem votação tem pipoca, pastel e tal, que as pessoas param ali para confraternizar, né? Agora a gente mudou o nome de confraternização para aglomerar, né? Então a gente confraterniza, a gente aglomerava naquele tempo. E aí a gente parava para comer pastel. E era um dia que era só meu e dela. Era um dia que se repetia a cada 4 anos, que era só meu e dela. Porque Dia das Mães, Dia dos Pais, meu aniversário dela, Natal, Ano Novo, sempre tem um monte de gente. Você divide a pessoa com mais pessoas, né? Mas um dia que era só meu e dela, era esse. E aí, gente, eu acordei de manhã e falei, vou votar, não sei o que, peguei o título, tal. Peguei o carro e fui pra casa dela. Quando eu tava no meio do caminho, eu lembrei que ela tinha morrido. E aí, naquele momento, eu descobri que eu não tinha me preparado para atravessar aquele dia. Eu não tinha pensado que amanhã é o dia que eu iria... Eu não ritualizei o dia, eu não planejei o dia. E aí eu fui arremessada nesse rio
do dia da votação. E aí eu posso dizer pra vocês que eu chorei poças, né? Eu entrei pra votar aquele dia com o olho vermelho, porque eu chorei o caminho inteiro. E eu cheguei na mesa de votação, fui assinar, eu manchei a minha assinatura, porque eu chorava, e o cara da mesa lá, o rapazinho falou assim: moça, eu sei que é difícil, mas vai ficar tudo bem, né? A gente vai conseguir superar, seja lá o que for que vem por aí, né? E aí eu sorri pra ele e falei assim: não, eu não tô chorando por isso. Ele falou assim: nossa, ainda bem que não é por isso, porque a senhora tá chorando muito, né? Eu não dava conta de parar. Então, tem momentos que a dor te pega e você não dá conta, você se afoga nas suas lágrimas. E tudo bem, porque vai passar. Eu terminei o dia tomando café, parei num café, num boteco ali, e chorei mais um pouco, olhei no relógio, já era 9 horas da noite. Eu falei assim: bom, acho que ainda tem mais 3 horas para eu chorar. E eu não posso esquecer de todos os dias que são importantes para mim na história que eu tenho com a minha mãe. Então, nesse tempo, gente, não esqueça os dias importantes que vocês têm com as pessoas que você ama, mesmo que sejam dias improváveis, como era esse que eu tô contando pra vocês. Um dia improvável. Não era Dia das Mães, não era Natal, não era meu aniversário nem aniversário dela. Era um dia improvável que fazia parte da nossa história. E cada um de nós tem uma história. Então, quando a gente olha dessa grandeza 100 mil, a gente tá falando de 100 mil histórias. 100 mil histórias nada. Cada pessoa tem pelo menos umas 10 histórias legais para contar com cada uma das pessoas que são importantes para ela. Então é 1 milhão de histórias. E são histórias lindas de viver. E que terminou com uma morte no final, mas são histórias lindas de viver. Quando a gente fala uma coisa que é linda de morrer, a gente fala que é tão lindo, né? Você fala pra mim: nossa, Ana, você tá linda de morrer. Eu falo assim: vou fotografar o look porque não vai dar pra melhorar nunca, né? Linda de morrer é o top da história. Porque é o ápice. Então pode ser o ápice do sofrimento, mas também é o ápice da realização. É o ápice da sua capacidade de morar em muitos corações. Então, quanto mais amada foi a pessoa em vida, mais corações ela vai habitar. Porque agora eu penso no meu pai, na minha mãe, penso numa grande amiga que eu cuidei, que morreu, penso na minha irmã que morreu, e eles não estão mais no hospital, doentes. Eles não estão mais em casa preocupados. Eles não têm mais nenhum sofrimento, porque dentro do meu coração eles não sofrem mais. Dentro do meu coração tem um som que é música. É gostoso ouvir falar deles, é gostoso me ouvir falar deles, é gostoso ouvir vocês falando do amor que vocês tinham pela pessoa que morreu. Então, fala sobre isso. Deixa sair sua voz para um outro tempo de música, que vai ter som e vai ter pausa, que vai ter a sua presença e a ausência da pessoa que você ama. E essa composição é um novo tempo que chega. Então, deixa chegar, tá? Eu vou agora dar uma espiada aqui nas dúvidas. Muitas pessoas dizendo que é isso mesmo. É isso mesmo. Aí depois que a gente começa a ouvir esse som de novo, né? Essa nova vida que chega, é uma vida que faz com que muitas vezes a gente tenha a capacidade de amar mais, de amar melhor até. Muitas pessoas, elas falam, né, comentando tal. Ontem teve muitos comentários desse, né, de você não poder se despedir da pessoa. Então,
todos os dias a gente tem que ter espaço no nosso dia para um eu te amo, para ouvir um eu te amo, para a gente agradecer, para a gente pedir desculpas, para a gente aceitar as desculpas de alguém e para a gente se despedir. Então, toda vez que a gente fala boa noite, a gente está se despedindo. E a gente tem a esperança de que acordamos. Então, tem um senhor muito especial, muito engraçado, que é do Oriente. Acho que é Sadhu o nome dele. E ele fala: suponha que você acorde vivo. Se você acordar, suponha, né, que você acorde vivo. E aí você toca em você e fala assim: eu mereço um sorriso por isso. Suponha que você acorde vivo. Suponha que as pessoas que não morreram de Covid tenham pessoas por perto com as quais elas têm uma relação de amor. Então, sorria para elas. Manda uma mensagem. Aprende com esse silêncio que você teve que viver sem poder se despedir. Aprende a dizer o quanto você ama para as pessoas que não morreram. Porque a pessoa que morreu, ela não vai poder mais te ouvir. Mas dentro de você, ela vai conseguir te ouvir. Ela vai saber que você a ama quando você reconstrói esse vínculo. Porque todas as pessoas que morrem e são amadas, elas merecem se tornar vínculos simbólicos muito importantes pra gente. Meu pai não merecia que eu ficasse só na dor. Minha mãe não merecia que eu ficasse só na dor. Nem minha irmã, nem nenhum amigo, nem nenhum dos meus pacientes merecia que eu ficasse só na dor de perdê-los. Mas eu tive que passar pela dor de perder para poder reconstruir essa história dessa maneira simbólica, porque, de novo, o simbólico é o que nos sustenta, né? O mundo presumido nosso é feito de presenças simbólicas, nem sempre de presenças concretas, mas a gente reconstrói o nosso mundo presumido com essas pessoas que nunca mais vão sair dali, porque elas não estão mais sob ameaça desse mundo biológico que é tão frágil, né? Então, quem ontem não ouviu Beethoven, ouve hoje, tá? A música que fica para vocês se lembrarem muito da importância chama Sonata ao Luar. É uma das músicas mais potentes de chegar nesse fundo, nesse silêncio interno, assim. Aí você imagina que essa pessoa compôs essa música surda. Aí você vai sorrir e fala assim: se ele conseguiu compor essa música surdo, eu vou conseguir amar de novo sem essa pessoa que eu amo que morreu. Porque amar de novo é compor Sonata ao Luar, entendeu? É difícil. Não estou falando que é fácil, mas é possível. Aqui tem muitas pessoas compartilhando esses dias importantes que não foram fáceis. Como diz o Colin Parkes, né, que é um psiquiatra que estuda muito, escreve muito sobre luto, ele fala: o luto é o preço do amor. Então, gente, se está doendo muito, sorri, porque você amou, tá? Essa é uma coisa que não é tão frequente, sabe, no nosso mundo, assim, essa experiência de amor. Porque as pessoas que, como eu disse, elas estão tentando fazer distanciamento emocional. Eu sinto muito por elas, né? A gente tem que sentir muito pelas pessoas que não são corajosas a ponto de amar, né? Então, o luto é o preço do amor. Se tá doendo muito, é porque teve muito amor. E se teve muito amor,
essa reconstrução vai ser muito mais fácil, tá? Para quem me ouviu hoje, me ouviu esses dias todos e sente que muito do que eu tô dizendo tá difícil de encontrar sentido e tá difícil de elaborar e não dá mesmo vontade de nenhuma curiosidadezinha de saber se o sol nasceu mesmo, essa sementinha de renascimento não tá rompendo a casca, é possível que você precise de ajuda. E ajuda de uma pessoa que sabe conduzir isso, que não vai estar no inferno por você, mas pode ir até o inferno com você e te acompanhar nessa saída. Porque é uma caverna, não é um inferno, tá? Se for um inferno que você está vivendo, é possível que você precise de ajuda. Então busque ajuda. Nunca na história do planeta teve tanta disponibilidade de recursos de assistência gratuita para suporte emocional, suporte de luto. Então tem os profissionais que estão atendendo normalmente, que tem lá a sua carteira de clientes, a sua agenda de atendimento, que estão como trabalho mesmo, e tem muitos que estão dedicando o seu tempo como voluntários para dar essa assistência de suporte ao luto. Então busque ajuda. Como eu disse, o mundo está dividido em duas partes agora. Tem aqueles que ajudam e aqueles que pedem ajuda, que precisam de ajuda. Não faça parte do grupo que atrapalha, porque, como eu tenho dito, esse grupo já está com a vaga totalmente, não tem vaga disponível, porque já tem bastante gente atrapalhando, tá? E quem está atrapalhando está fazendo um super bom trabalho, provavelmente não vai disponibilizar a vaga. Então, ocupa esses dois espaços que tem vaga, bastante. De quem ajuda ou de quem precisa de ajuda. E se você for uma pessoa que precisa de ajuda, que você não está na caverna da solidão, você não está na caverna da dor, você está no meio dos escombros, você está no inferno, então estar no inferno, essa percepção de estar no inferno é algo que pode sinalizar a necessidade de uma ajuda profissional para você dar conta desse processo, tá? A grande maioria das pessoas vai passar por isso sem a necessidade de suporte. Só precisa ter essa lucidez de que tem um norte, tem uma direção, né? A gente está num momento difícil agora, mas esse momento vai passar. Essa dor que dói vai passar. Vai ficar a dor da saudade, que é uma dor gostosa de sentir. Então, busque ajuda se precisar. Não se abandone, porque a pessoa que você ama, que não está mais aqui, se ela estivesse aqui, ela ia te dizer, não se abandone. Porque o amor não morre, então essa pessoa continua te amando. Então, faça isso por amor à pessoa que morreu. E a primeira vida que a gente tem que salvar é sempre a nossa. Então, em primeiro lugar, se proteja, se cuide, mantenha esse distanciamento. Isso tudo vai passar, mas ainda não passou. Então, vamos nos manter vivos. Espero que hoje tem um pouco menos gente, porque o povo está trabalhando, né? Eu também só podia ir agora às 10h30 da manhã, mas essas 10h30 da manhã vai virar qualquer horário. Olha que mágico isso, né? De internet, gravações. Às 10h30 da manhã vai ser qualquer hora para quem for ver esse vídeo de novo. Então, foi com muito amor que eu estive aqui com vocês. Foi por amor a todas as pessoas que habitam meu coração, que não estão mais nessa dimensão, meus pacientes, pessoas da minha família, meus amigos, e por todos aqui que estão ainda, né? Então, que eu possa deixar pistas de amor na vida de todos e que vocês também possam deixar pistas de amor, porque um dia todo mundo embarca, né? Então a gente vai zarpar deste porto seguro aqui para uma outra margem, essa outra a terceira margem do rio, né? Que a gente um dia vai estar lá também. Então, muita alegria de ter encontrado com vocês e espero ter podido ajudá-los de alguma forma a olhar para tudo isso e voltar a ouvir seu coração bater. É um som bom de ouvir.